Ótimo, que aí todo mundo que entrar vai saber exatamente do nosso tema de hoje, né? Eu vou, inclusive, aproveitar. Olá, doutor Ozzy, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo. Vamos convidar aqui o pessoal para nossa live, né? Deixa eu mandar o nosso convite, que eu sempre encaminho aqui para o pessoal. Que é muito bom, gente, receber vocês sempre aqui, né, na nossa live. Para quem não sabe como funciona, para quem não me conhece, tá chegando por aqui agora, eu sou Daphne Cunha, tá? Eu sou especialista em custas processuais cíveis aqui do TJRJ. E todas as terças-feiras eu faço uma live que se chama Mão na Massa, tá? E o que é essa live? Só para vocês entenderem. Sempre na segunda-feira eu abro aqui uma enquete e coloco 3 possibilidades de GRERG pra gente fazer juntos aqui. Por isso, mão na massa, porque é para eu mostrar para vocês, tintim por tintim, o que vocês precisam observar, né, naquele modelo de GRERG, tudo para que você não erre mais, tá? O que eu quero te possibilitar, doutor, doutora, quando você recolhe as custas corretamente, é que você aprenda que isso é uma ferramenta poderosa, muito poderosa, para acelerar os seus processos e fazer com que seus honorários cheguem mais rápido até você, tá? E isso já começa na GRERG inicial, quando você tem uma ação que você vai distribuir e que você sabe exatamente quais são os valores que você tem que recolher, isso faz com que você ganhe muito, muito tempo. Porque você não vai ficar sendo intimado desnecessariamente. Primeiro, para comprovar eventualmente o recolhimento dessas custas. Aí tem gente que é intimado para comprovar, aí a hora que junta a GRERG, tá incorreto o valor. Aí tem que ser intimado novamente para complementação. Só com isso, doutor ou doutora, vocês estão perdendo meses no início do seu processo. Meses. Tem gente que chega a perder mais de 1 ano, tá? Nessa brincadeira da GRERG inicial, das custas iniciais. Então, isso é muito grave, é muito sério e não é a única consequência. Quando você não sabe exatamente quanto custa... Olá, doutora Maíra, seja muito bem-vinda. Quando você não sabe exatamente qual o valor das custas daquela ação que você está, né, distribuindo, você não sabe dar essa informação para o seu cliente. Tá? E eu quero te falar o seguinte, que mesmo que você esteja sendo procurado aí por pessoas que normalmente costumam pedir gratuidade de justiça, ainda assim, nesse caso então, que mais você precisa saber o valor das custas. Porque se houver o indeferimento dessa gratuidade, você precisa ter informado antes o seu cliente. Ele precisa ter consciência de que aquela ação que ele precisa distribuir, com que ele precisa entrar, que ela tem um custo, caso a gratuidade seja indeferida. E, infelizmente, as custas aqui no estado do Rio estão muito altas, né? Estão muito caras. Então, é muito importante que você saiba isso, doutor, doutora. E aí, então, né, nossa live Mão na Massa é exatamente para a gente fazer, né, essa GRERG juntos. E, na enquete de ontem, a vencedora foi a GRERG dos embargos de terceiro, tá? Eu tô, inclusive, aqui com os modelinhos, eu já vou deixar aberto, porque antes da gente entrar, de fato, na questão das custas, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a questão processual dos embargos de terceiro, né? Deixa eu só já deixar aqui no jeito. E eu queria perguntar para vocês que estão aqui comigo agora, se vocês já entraram com essa ação e se já tiveram que pagar custas de embargo de terceiro. Conta para mim aqui, já teve que recolher essas custas? Como é que foi? Teve dificuldade? Hein? Porque eu sei que, infelizmente, às vezes é muito confuso, né? E a gente acaba se enrolando mesmo, né? Vê lá, são muitos modelos, às vezes a explicação do modelo não tá assim. Ah lá, o doutor Ozzy falando que nunca entrou com embargo de terceiro, mas doutor, agora se precisar entrar, você vai saber agora o que você tem que recolher,
tá? Eu já estou aqui posicionada. E a questão é a seguinte, os embargos de terceiro, eles são um procedimento especial, tá? Previsto no CPC, e que você vai utilizar sempre que uma pessoa que não é parte no processo, ela teve algum bem atingido por uma constrição judicial, tá? Nós temos que, dentro do processo judicial, né, a decisão do juiz, a sentença do juiz, ela tem força entre aquelas partes que estão no processo. Só que algumas vezes, pode ser que essa decisão atinja um direito, um bem de uma terceira pessoa que não é parte ali. O exemplo mais comum que a gente tem é, por exemplo, a penhora de um imóvel que está lá no RGI, que o proprietário é o réu naquele processo, só que, na verdade, às vezes aquele imóvel já foi vendido muitos anos antes, tá? Só que não foi feita a escritura, não foi feita a escritura pública lá no cartório, então não consta no RGI o atual proprietário. Então, nesse caso, o remédio específico para esse atual proprietário que teve o seu bem penhorado e ele não tem nada a ver com essa dívida, ele comprou esse imóvel muito antes de existir essa ação, então não é o caso de ser fraude à execução, né? Então, o que cabe para esse proprietário? O que ele pode fazer para evitar a penhora do imóvel dele? Cabe para ele o embargo de terceiro, tá? E esse embargo de terceiro, doutor, doutora, olha que situação interessante, é muito importante saber disso. Ele vai ter que ser distribuído por dependência à ação em que foi feita essa constrição. Isso significa o quê? Suponhamos que esse imóvel, né, estou dando exemplo de um imóvel, mas poderia ser um veículo, né, enfim, poderia ser outro bem. Mas suponhamos que esse imóvel não seja aqui no estado do Rio, seja um imóvel em São Paulo, tá? E aí saiu uma carta precatória, o imóvel foi penhorado aqui, tá? Dentro desse processo, em trâmite no estado do Rio. Aí saiu uma carta precatória lá para São Paulo. Aí foi feita a penhora desse imóvel. Só que é essa situação em que eu tô te contando. Esse imóvel já tinha sido vendido muitos anos antes, mas não foi regularizado, tá? Aí você pensa bem, esse terceiro que mora lá em São Paulo, infelizmente ele não tem opção. O advogado dele vai ter que entrar com embargo de terceiro aqui no Rio, tá? Por dependência, vai distribuir por dependência a essa ação em que foi feita a penhora desse imóvel. E aí, pode ser que se ele arrumou um advogado lá em São Paulo, coitado, esse advogado vai ficar perdido com a questão das custas. É muito importante, então, que você saiba, porque senão, só o que vai demorar, tá? Para isso ser apreciado, porque você precisa regularizar de forma antecipada as custas processuais. O seu processo só começa quando as custas estiverem ok, a menos que o juiz te defira em, por exemplo, o recolhimento de custas ao final, isso pode acontecer, ou um parcelamento de custas e que ele já condicione que com o pagamento da primeira parcela, né, o processo já possa caminhar, né? Mas então, é isso que você tem que observar, né? Em que juízo está correndo essa ação em que foi feita a constrição, porque é em dependência a essa ação, nesse juízo, que você vai fazer essa distribuição dos seus embargos de terceiro, tá? E aí vamos para a questão das custas, então. Como é que vai funcionar essas custas dos embargos de terceiro? A gente tem o seguinte, gente, de atos dos escrivães, aliás, eu vou dar uma pincelada aqui, porque eu sei, às vezes chega muita gente nova, e às vezes vocês ficam meio perdidos e ficam com muitas dúvidas de como é que funcionam as custas de uma forma mais geral. E é assim, as custas aqui no estado do Rio são da seguinte forma. Ela é composta, tá, por vários itens, por vários campos, que são remunerações específicas para cada situação. Por exemplo, nós temos os atos dos escrivães, que remuneram o trabalho do cartório. Nós temos atos do oficial de justiça, que remunera os mandados cumpridos pelo oficial de justiça. A gente tem os atos postais, que é o pagamento pela expedição dos ARs. A gente tem aí os distribuidores, que você paga pela distribuição do processo. Você tem também a taxa judiciária. A taxa judiciária, ela é o valor pela prestação jurisdicional de fato do juiz, tá? E
A taxa judiciária ela é prevista lá no Código Tributário Estadual. E as demais custas estão previstas na Lei 3350 de 99, que é a lei de custas aqui do Estado do Rio de Janeiro. Fora toda a legislação, a gente tem também muitos atos normativos, avisos, processos administrativos, em que são decididas, né, a forma de interpretar e a forma de recolher essas custas processuais. Então, sempre que você vai recolher uma grege, você vai ver que existem lá diversos campos que você tem que observar, de acordo com a ação que você vai distribuir, qual é o valor específico em cada um desses campos. E aí existem os modelinhos e tal da corregedoria, em que você vai acompanhando, né, qual é o valor de cada uma dessas continhas. E vamos lá que a gente agora está analisando. E tem cada uma dessas contas nos embargos de terceiro. Os atos dos escrivães, então, aqui nos embargos, ele tem um valor específico de R$ 356,33, tá? E aí, eu tenho uma única variação possível, tá, nesse valor aqui de 356,33, que é a existência de litisconsórcio facultativo, litisconsórcio excedente, tá? Sempre que você tiver um litisconsórcio, seja no polo ativo ou no polo passivo, e esse litisconsórcio for facultativo, tá? Porque no caso do litisconsórcio necessário, essa regra não se aplica. Sempre que ele for facultativo, você vai adicionar R$ 119,87 por cada litisconsórcio excedente. Então, se você tiver aí 5 autores, suponhamos, você tem 5 autores aí nessa ação, e esse litisconsórcio não é necessário, ele é facultativo, né? Então, nesse caso, você vai ter que recolher R$ 119,87 pelos 4 excedentes. Fora esse valor fixo que eu já acabei de falar para vocês, que é o 356,33, tá? Então, fica atento, que seja, então, olá, doutor Maurissandro, bom dia, doutor Luiz Cláudio, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. E então você tem que ficar muito atento, porque além do valor fixo, você vai recolher o valor pelo litisconsórcio excedente, tá? Aí eu tenho aqui o valor de distribuidores, que também é um valor fixo, R$ 149,22, tá? E eu tenho só um adicionalzinho aqui, que é R$ 1,27 por cada nome a partir do terceiro nome no meu processo. Tá? Então, a partir do terceiro nome que você tenha nessa ação, nessa distribuição, você vai recolher 1,27 por cada nome. E eu quero te atentar para uma situação muito interessante no embargo de terceiro. Ele não é distribuído por dependência, como a gente acabou de falar, ele é uma situação, que ele é o remédio cabível para aquela pessoa que teve um bem constrito, mas que ela não é parte naquele processo. Então, ela tem que distribuir esse procedimento, essa ação especial, em dependência à ação em que foi feita essa penhora, né? Então, se ela está distribuindo por dependência, isso significa que nessa ação, muito provavelmente, né, a menos raras exceções, as partes já estão representadas, elas já têm advogado, já está tudo certo. Então, nesse caso, você tem que ver que às vezes não precisa você recolher valor de citação, né? Seja por oficial de justiça ou via postal. Por quê? Se o autor e o réu já da outra ação, né, da ação principal onde foi feita a penhora, se eles já estão com o advogado constituído e esse advogado tem poderes para receber citação, isso é importante, né? Que você verifique lá na procuração se os advogados possuem poderes para receber citação. Essa citação vai ser eletrônica no processo, vai ser só uma intimação via sistema, tá? E aí você não vai precisar recolher aí valor de oficial de justiça, de AR, nada disso, tá bom? E eu tenho, além disso, a taxa judiciária. E a taxa judiciária, a gente sabe, né, para quem... Oi, doutora Fernanda, bom dia, seja bem-vinda. A gente sabe, quem segue aqui o Help Juros há mais tempo já conhece a regra 3P, que é o quê?
3% do valor dos pedidos. Isso é o que está previsto lá no Código Tributário Estadual. Tá? O erro mais comum dos advogados, eles calculam 3% sobre o valor da causa, mas não é. A regra é 3% sobre o valor do pedido. Agora, pega essa bomba. Nos embargos de terceiro, é 3% sobre o valor da causa. Aí você, Daphne, não, para, você está me deixando doido. Você acabou de falar que sobre o valor da causa está errado. Gente, porque em 99% das ações é 3% sobre o valor do pedido. Só que a gente tem duas exceções. Uma são as ações possessórias, em que eu tenho 3% sobre o valor da causa. E a outra é o embargo de terceiro, que é 3% sobre o valor da causa. Eu vou ler para vocês o que diz aqui a observação do modelo dos embargos de terceiro. Vamos lá. Cálculo: 3% sobre o valor da causa nos moldes do artigo 127 do Código Tributário Estadual, sem o cômputo dos honorários. Aqui, nesse caso, a gente nem computa honorários, totalmente diferente das outras ações, tá? Ressalte-se que a taxa judiciária mínima a ser recolhida, atenção, advogado, pega essa, no mínimo, você tem que recolher 3% sobre, você tem que recolher no mínimo a taxa mínima. Então, atenção, no mínimo você vai recolher a taxa mínima. Em 2024, a taxa mínima é R$ 408,35. Sim, doutor. Doutor Ozzy está perguntando, 3% sobre o valor do bem objeto dos embargos, aí você tem que verificar qual é a regra, né, do valor da causa que você tem que atribuir aos seus embargos de terceiro. Se você está questionando em a penhora sobre o bem imóvel, provavelmente o seu valor da causa vai ser o valor daquele imóvel, né? Então, você vai recolher 3% sobre o valor da causa, que vai ser sobre o valor do imóvel. E se de repente o senhor está pensando assim, mas então e se eu der um valor módico lá no valor da causa só para eu recolher qualquer coisa? Atenção, muito cuidado com isso. Por quê? O juiz, de ofício, pode corrigir o valor da causa, tá? Ele não precisa nem ser questionado pela outra parte. Porque se ele verificar que você está questionando aí a propriedade, né? Você está dizendo que você é proprietário de um imóvel que está sendo penhorado e que então o valor da causa deveria ser o valor desse bem e você deu lá R$1.000 de valor da causa. Ele vai olhar e falar, olha, tá errado, não tá de acordo aqui com o que diz o Código de Processo Civil. E aí, de ofício, ele pode corrigir. Ou o próprio réu já pode vir impugnar esse valor da causa que você deu um valorzinho módico só para recolher uma taxa mínima, tá? Então, atenção a isso só, de realmente verificar qual é o valor correto da causa a ser atribuído quando você está distribuindo assim, aí os seus embargos de terceiro, para você não tomar um susto, tá? Você não, o seu cliente, que é a pior situação. Que aí você fala para ele, não, aqui a gente vai recolher, é só uma taxa mínima de taxa judiciária, R$ 408,35. E aí, e depois disso, você vai ter que ser intimado para complementação. Quer ver? Vamos fazer uma conta aqui só para você ter uma noção. Suponhamos que esse seu embargo de terceiro aí seja sobre um imóvel que vale R$250 mil. Estou fazendo continha aqui, tá? Isso vezes 3% vai dar R$7.500. E aí, se rolou essa história de ter sido dado um valor da causa módico, sei lá, você nem botou R$1.000 não, que não foi para chamar atenção, botou uns R$10.000 de valor da causa e recolheu uma taxa mínima. Olha a diferença. Você vai ser intimado depois para recolher até completar esses R$7.500. E aí pode ser um baita problema para o seu cliente, tá? Se de repente ele não tem condição aí de recolher esse valor, vai ser complicado. Então, até para pedir a gratuidade de justiça, doutor, olha que dica importante que eu tenho para te dar. Até para pedir gratuidade de justiça, é importante você saber calcular as custas. Porque se você fizer uma simulação, preenche a grade, tá? Preenche, gera essa grade, não tem problema, você pode preencher, gerar, imprimir.
né, no caso, gerar um PDF e juntar isso no processo. E demonstrar para o juiz, olha um caso desse, 7.500 só de taxa. A hora que somar o resto todo vai dar, de repente, uns 8 mil, 9 mil reais. E aí você demonstra para o juiz o quanto esses 8 mil, 9 mil reais não cabem na vida financeira do seu cliente. E aí você traz aquela comprovação completa, tá? De que quanto ele ganha, o imposto de renda, quais são os gastos dele normais. E aí você comprova que aqueles 8 mil reais vão colocar o seu cliente em dívida, vão colocar o seu cliente, né, às vezes numa situação de ruína financeira. Por isso, é muito, muito importante que você saiba fazer os cálculos corretos, que você tenha noção de como fazer esses cálculos, porque isso muda tudo, isso pode virar o jogo. E aí eu quero que você imagine como esse cliente vai te ver, como ele vai ver essa relação de vocês, a segurança que ele vai ter com você, a confiança que ele vai ter no seu trabalho e como ele vai te divulgar para as outras pessoas. Então, pensa se não vale a pena investir e aprender sobre isso, tá? Vamos continuar na nossa grade aqui. Além da taxa judiciária, o que mais eu vou ter nessa grade? Eu vou ter aqueles percentuais legais, tá? Que são os fundos que eu tenho que recolher obrigatoriamente, que são CARG, FUNPERJ, FUNDIPERJ, FUNARPEM, 20% do FET e 2% dos distribuidores. E vocês não precisam ficar preocupados. Ai, Daphne, como é que calcula isso? Isso é calculado automaticamente. Quando você seleciona lá o seu modelo de grade e que você coloca os valores principais, todos esses adicionais legais, eles são automaticamente preenchidos. A única coisa que você precisa fazer é não mexer em nada, tá? Não exclui, não mexe, que vai estar tudo certo. E, gente, olha só, para quem é aluno do método Help Juris, eu tenho para todas as principais ações, inclusive, eu estou muito feliz porque no domingo eu consegui, né, consegui cumprir com o cronograma do curso, né, a terceira turma começou agora, né, no início de fevereiro, e aí eu consegui cumprir com o cronograma que foi colocar no domingo, no ar, o nosso módulo 4, tá, que foi o módulo de grade na prática, sem lero-lero, que nada mais é o seguinte, eu coloco, pra vocês terem uma ideia, tem 42 aulas nesse módulo, tá? Só que esse é um módulo consultivo, que tem lá as gredes das principais ações, incidentes processuais, atos processuais e recursos. E aí, você precisando, você vai lá, faz a pesquisa, por exemplo, embargo de terceiro. Tô com embargo de terceiro aqui, preciso fazer a grade. Vai lá, pesquisa, e aí eu tenho uma aula em que eu destrincho os valores, né? Só que já te mostrando na tela, já mostrando no site do Tribunal de Justiça como é que faz o preenchimento da grade. Clique a clique junto com você. Então, para quem é aluno do método Help Juris, espero que vocês aproveitem, usem e abusem do módulo de grade na prática, tá? Que eu fiz com muito carinho. Gravei assim com muito, muito carinho mesmo para vocês. E eu espero que seja assim um grande diferencial no seu escritório, de ganho de tempo. Porque eu sei que às vezes você fica perdido, né? Fica perdida, fica em 1, 2 horas procurando onde é que tá, como é que eu faço, especialmente às vezes em ações mais complexas, né? Tipo uns inventários da vida, você não sabe por onde começar, não sabe o que olhar. Então lá no módulo de grade na prática, você vai direto ao ponto, as aulas são curtas, exceto algumas aulas que são um pouquinho mais extensas, mas a mais extensa de todas tem 20 minutos. E ainda assim você pode me acelerar, porque eu sei que eu falo muito devagar, tá, gente? Até eu me acelero, então fica tranquilo. Que é isso aí, você me acelera e em questão de menos de 15 minutos você vê aquela aula e sabe preencher aquela grade com total segurança, sabendo exatamente tudo que você precisa para não errar, tá? E aqui pelo Instagram, toda terça-feira tem a Mão na Massa, né? Que é essa live que eu trago os valores para vocês das ações em que vocês mesmos votam, né, na enquete. Então vamos fazer aqui uma recapitulação? Vamos fazer um resumão geral do nosso embargo de terceiro? Vamos lá. Para começar, resumo geral. Embargo de terceiro.
é aquele remédio cabível para quem teve um bem constrito numa ação em que não é parte, tá? Então, você quer ver uma outra situação que as pessoas entram muito com embargo de terceiro? Para garantir, por exemplo, a meação de um cônjuge. Às vezes, um dos cônjuges está sendo de fato executado, tá? Aí tem lá o bem imóvel penhorado. Só que esse imóvel foi adquirido na constância do casamento, tá? Eu já vi acontecer isso. E a parte ficou, a esposa, né, que era a cônjuge que não estava sendo executada, ela ficou desesperada. Ela, inclusive, procurou, na época, foi direto até o cartório, né, que estava mesmo desesperada porque ia perder o imóvel e tal, um imóvel que gerava uma renda, né, para a família. E aí a gente explicou, né, que ela precisaria procurar um advogado e tal, e aí ela entrou com o embargo de terceiro. Para quê? Para garantir a meação dela. Porque se foi adquirido aquele imóvel na constância do casamento, e eles tinham aí, né, o regime da comunhão parcial de bens, 50% desse imóvel é dela. E ela não estava sendo executada naquela ação. Ela não era parte, ela era uma terceira envolvida. Então, esse embargo de terceiro foi para resguardar. Só que com isso, ela evita a penhora daquele imóvel? Evita o leilão? Não evita, mas ela garante que 50% do resultado, né, daquela penhora, daquele leilão, né, quando aquele bem de fato for arrematado, ela garante que 50% é dela, né? Então é uma medida muito importante aí para quem precise proteger o seu bem. Então vamos lá para o resumo da nossa greve. Atos dos escrivães, R$ 356,33. Além disso, eu tenho que observar se existe litisconsórcio facultativo, seja no polo ativo ou no polo passivo, e eu vou recolher R$ 119,87 por cada litisconsórcio excedente. Eu tenho os distribuidores, R$ 149,22, e eu recolho adicionalmente R$ 1,27 por cada nome a partir do terceiro nome. Eu tenho a minha taxa judiciária, que aqui é a exceção da regra 3P. Alô, alô, advogada que tá me ouvindo. Aqui é exceção, tá? 3% sobre o valor da causa. Só aqui e nas ações possessórias. Fora disso, não existe 3% de valor da causa, tá? Isso aqui é exceção. Fora isso, é 3% sobre o valor dos pedidos. Tá? Se você for começar a me ouvir, a ver os outros vídeos que tem aqui no Help Juris, você vai ver que eu te explico tintim por tintim, em cada ação, como é que funciona esse cálculo da regra da taxa judiciária, tá? E você tem que observar, além de ser 3% do valor da causa, você tem que observar a taxa mínima. Nunca você vai recolher menos que a taxa mínima. A taxa mínima em 2024, R$ 408,35. Tá? E você vai recolher também os adicionais legais que estão lá previstos, que já vem automaticamente preenchido na greve, que é CARG, FUNPERG, FUNDIPERG, FUNARPEM, 20% do FET e 2% dos distribuidores, tá? Se for necessário a citação de alguém por oficial de justiça ou via postal, né? Até nem falei isso antes para vocês, porque eu só falei de você ficar atento, porque normalmente já está todo mundo representado no processo principal, e aí essa citação já vai ser, né, pelo advogado. Fica atento ao seguinte, pode ser que você tenha aí um réu revel na outra ação, um réu revel não representado, alguma situação assim, ou a pessoa está pelo defensor público, tá? Ele não tem advogado particular. Nesses casos, você vai precisar recolher as custas da citação. E aí você vai recolher ou o oficial de justiça, que está R$ 36,22 agora em 2024, ou você vai recolher aí o ato postal, a diligência postal, tá? Que tá, deixa eu pegar aqui, gente, que fugiu, 32 e... Deixa eu achar aqui no modelinho. 36,22 do oficial. Só porque eu quero, não aparece um postal aqui nos meus modelos. Opa, 32,56 o postal.
Se você for pedir mandado, não se esqueça de recolher o diversos, tá? R$ 29,48 no diversos por cada mandado a ser expedido. Então, doutora, a gente já vai encerrando essa nossa live Mão na Massa, mas eu tenho um convite muito especial para vocês. Quinta-feira, a gente vai ter a nossa live de quinta com conteúdo de primeira. E eu tenho um convidado super especial, tá? Que é o doutor Pedro. E a gente vai conversar sobre essa questão da complexidade das custas, do alto valor das custas, o quanto isso impacta no trabalho do advogado, né, o quanto isso impacta na relação dele com os clientes. Então, na quinta-feira, eu estou esperando vocês aqui no Help Juris, às 20h42, tá bom? E toda terça-feira a gente tem a nossa live Mão na Massa, sempre às 9h32 da manhã, tá bom? Eu fico muito feliz de vocês todos estarem aqui hoje comigo. Sejam sempre muito bem-vindos, contem com a minha ajuda, tá? Quem tiver dúvidas aí, pode me manda via direct, que dentro do possível eu vou estar respondendo vocês e com o maior prazer, tá bom? Muito obrigada e um ótimo dia, um ótimo trabalho a todos. Até mais. Tchau, tchau.